E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai ver se vale ou não vale a pena estar comprando uma televisão com o sistema operacional Roku TV. Inclusive estou com uma televisão aqui atrás de mim, a televisão da TCL, que já vem com esse sistema. E acho interessante mencionar que apesar desse sistema talvez não ser tão popular e tão conhecido aqui no Brasil, é um sistema que em alguns outros países é bem popular e super utilizado, como por exemplo nos Estados Unidos é um sistema operacional bem utilizado. E nesse vídeo aqui a gente vai ver se vale ou não vale a pena, quais são os pontos positivos e negativos desse sistema operacional comparado à concorrência aqui no Brasil. Esperamos aí que gostem do vídeo. A ideia desse vídeo, pessoal, é ser bem prático e rápido, mostrar a utilização desse sistema com os pontos positivos e negativos, como eu acabei de falar. Já posso adiantar que teve algumas coisas bem interessantes que eu gostei aqui desse sistema operacional. E sempre lembrando, se vocês são novos por aqui, se estão procurando uma televisão por de fato um bom preço, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Sempre que aparece uma boa oferta em uma loja confiável de uma televisão ou de outros produtos, a gente sempre avisa para vocês. O link vai estar aqui embaixo e é de graça para entrar. Em relação ao sistema operacional, essa é a tela inicial e como vocês podem ver, é super simples e basicamente a gente tem essas quatro opções. Tem a tela inicial, com as opções aqui de acessar o HDMI, o AV e a televisão aberta. E aqui na parte de baixo tem os aplicativos que a gente utilizou recentemente e vem instalado na televisão. A gente também tem a opção aqui do auto desligar, a gente pode programar a televisão para desligar daqui 1 hora, 1 hora e meia, por exemplo, ou os outros horários aqui. Outra coisa interessante é que a gente pode adicionar canais, ó. A gente pode pegar, por exemplo, aqui aplicativos que não estão na tela inicial e acrescentar ali, né, caso não tenha disponível. E além disso, outra coisa que eu achei interessante é que a gente também consegue, olha só, mudar a ordem aqui das coisas. Eu consigo pegar o YouTube e colocar aqui na frente, se eu quiser, se for um aplicativo mais utilizado por mim. Por exemplo, eu achei interessante, bem fácil de mexer. Vamos voltar aqui agora para a área de pesquisar. Isso daqui eu também achei super legal. Basicamente é uma aba onde eu posso escrever o nome de qualquer filme e automaticamente a televisão já busca para mim em quais serviços de streaming o filme ou a série está disponível. Vamos pegar aqui esses que já estão aqui no lado, por exemplo, ó. Tem aqui Bob Esponja, o Incrível Resgate, eu posso colocar para o lado e a TV já me avisa que está disponível no Netflix, fala inclusive a resolução, né, HD ou 4K, e também está disponível aqui no serviço da Apple, segundo a televisão. E se eu clicar aqui, ó, na opção do Netflix, no caso, ele já vai me mandar direto para o Netflix, prontinho ali só para eu dar play, como vocês estão vendo, para entrar diretamente no filme. Vamos aqui agora então para a terceira opção, que é canais de streaming, que basicamente aqui é onde eu vou lá, baixo os aplicativos e encontro eles. Eles estão divididos por abas aqui, eu vou aqui que já aparece vários dos principais. E em relação aos aplicativos, pelo menos pelo que eu percebi, basicamente todos os principais estão aqui, tá? O que eu consigo lembrar de cabeça que faltou talvez ali do grupo dos principais, talvez seja o Star Plus, mas tirando esse, pelo menos pelo que eu lembro de cabeça, todo o resto dos principais estão aqui. Se vocês têm alguma dúvida em relação a algum aplicativo que pode estar faltando, coloca aqui embaixo no campo da descrição que a gente pode dar uma olhadinha e responder para vocês. E a quarta opção, que é configurações, basicamente, tem várias coisas aqui onde a gente pode estar configurando, inclusive essa tela vermelha de fundo aqui, a gente pode estar mudando, ó. Se a gente vir aqui em tema, ó, tem alguns temas diferentes que a gente pode escolher, então a televisão ainda dá essa possibilidade para a gente aí alterar o fundo, algo que eu achei interessante que não está disponível aí em outras televisões, né? Não é nada de super incrível, mas acho que é um diferencial legal aqui para a TV. Uma outra coisa que eu acho bem legal de mostrar para vocês, e eu gostei muito dessa parte, é que se você tiver aí o seu celular, seja Android, seja iPhone, você tem a possibilidade de baixar o aplicativo, né, de instalar no seu celular, o aplicativo da Roku, e com isso tu consegue fazer algumas coisas extras, como por exemplo, controlar a própria televisão, o próprio sistema diretamente pelo próprio celular, como vocês estão vendo aqui. Tá pegando direitinho ali, acredito eu, para vocês verem. E olha só que interessante, porque é muito rápido, olha só. Eu basicamente clico, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é muito rápido. Eu clico e basicamente instantaneamente a televisão já consegue me responder e isso eu achei bem bacana. Aqui pelo próprio celular, ó, eu consigo ver os aplicativos que eu tenho, inclusive percebam que o YouTube tá lá em cima já, ó, igualzinho eu tinha adicionado agora recentemente ali na televisão. Eu coloquei o YouTube como primeiro e no próprio celular ele também
já foi lá para cima. E eu vou clicar aqui no aleatório para vocês verem, ó, no HBO, por exemplo. Cliquei, ó, como vocês estão vendo, é bem rápido. Eu clico e automaticamente a televisão já começa a carregar. E essa parte eu achei bem legal. Se eu não estou enganado, olha só, eu posso abaixar o volume da televisão também pelo próprio pelo próprio celular, algo que eu achei bem bacana. Vamos dar uma utilizada aqui, porque além dessas coisas que eu achei interessante, uma outra coisa que talvez seja o principal, pessoal, é a fluidez do sistema operacional. Se ele é rápido, se ele é lento, se ele não é. E em relação à parte da fluidez, eu já posso adiantar para vocês que particularmente eu me surpreendi. Não que ele seja o sistema operacional mais rápido de todos, não é. Entretanto, ele foi o mais estável durante os testes. Sabe quando tu está usando, por exemplo, uma televisão de entrada, daí você está clicando, ela está te respondendo rápido, daí por algum motivo maluco ela decide demorar 5 segundos para responder o teu comando só para te irritar? Esse tipo de coisa que geralmente acontece em televisões de entrada, pelo menos até o momento não está acontecendo aqui, ó. Vocês podem ver que eu clico e ela me responde bem rapidamente, não tem aquelas lentidões aleatórias que dá às vezes, pelo menos até o momento, nessa semana inicial, não aconteceu isso nenhuma vez. A única coisa de bug, vamos dizer assim, que aconteceu às vezes é o seguinte: às vezes quando eu dou play em algum filme, independente do serviço de streaming, por exemplo, eu dou play, 1, 2, 3, dou play, às vezes em vez de carregar o filme, por algum motivo está voltando para a tela inicial. Isso aconteceu pelo menos umas 3 vezes, mas é mais possível que seja um problema da TV do que um bug em si do sistema, e de qualquer forma aconteceu só às vezes, não acho que é um problema, só para deixar registrado. Mas eu vou dar um play aqui, ó, 1, 2, 3, dei play. Vamos esperar carregar e já está rodando e controlando aqui tudo pelo celular, e como vocês estão vendo, está funcionando bem rápido. Acho que é interessante mencionar que eu estou aqui no HBO Plus, e acho que é interessante mencionar isso porque eu já testei esse aplicativo em outras televisões, como por exemplo, que utilizam o sistema operacional Android de televisão, ou o próprio Google TV, e nessas outras televisões, o HBO especialmente, de vez em quando dava algumas travadas, alguns momentos de lentidão, e pelo menos aqui no Roku TV tá me respondendo super rapidamente, algo que eu achei bem legal. Vamos clicar aqui para voltar. Vamos esperar ele carregar. Vamos voltar mais. Ó, uma outra coisa que eu vou fazer aqui, agora eu vou para o sistema da Disney, pessoal. Então vamos voltar aqui, por exemplo, para a tela inicial. Ó, vamos aqui, ó. Baixar aqui para Disney. Eu cliquei no Telecine sem querer, pessoal. É a primeira vez que eu estou entrando no Telecine, mas eu vou voltar aqui para a tela principal porque eu cliquei sem querer. Tipo, controlar aqui pelo celular é muito legal. O ponto negativo é que ele não tem, né, o relevo igual tem aqui no controle. Então, às vezes, a gente clica errado sem querer. Acho que é legal entrar no da Disney porque, por exemplo, no sistema operacional Google TV da própria TCL, às vezes, quando eu entrava no Disney TV e ao mesmo tempo tentava mexer nas configurações de imagem, a televisão ficava super lenta lá no Google TV. E a gente vai fazer o teste aqui para mostrar como é que é. Vamos entrar aqui, esperar carregar. Eu também já vou aproveitar e mostrar para vocês a parte de configuração de imagem, tá? Tá, vamos lá. Estamos aqui no sistema da Disney. Como vocês podem ver, tá funcionando bem. Vamos aqui dar play no filme do Rei Leão. 1, 2, 3 e foi! Vamos esperar carregar. Ó, carregou certinho. Uma coisa que acontecia no Google TV é o seguinte, ó. Eu vou chamar aqui no lado agora a telinha para eu mexer nas configurações de imagem, ó. Chamei. E quando eu fazia isso no Google TV e no Google TV, Android TV, acho que era no Google TV isso, no Google TV, às vezes quando eu fazia isso no sistema da Disney, né, dentro de um filme da Disney, chamava a configuração de imagem, às vezes a televisão travava assim de 5 a 10 segundos e mais uma vez no sistema Roku TV tá mostrando bastante fluidez, algo que eu achei bem positivo pessoalmente. Deixa eu tirar aqui agora do Disney, né, para não ter nenhum problema de direitos autorais. Eu acho que é mais seguro a gente entrar lá no YouTube e entrar no YouTube agora para vocês verem. E como vocês podem ver, todos os aplicativos testados estão funcionando com muita estabilidade, sem aqueles momentos de maior lentidão que algumas televisões dão pra gente. Mais uma vez, não estou falando que é super rápido, mas a questão é que quando eu clico no botão, a televisão responde a gente com bastante velocidade. Deixa eu clicar aqui em algum vídeo aleatório para mostrar para vocês. Tá, pode ser esse aqui mesmo.
Vamos esperar carregar, daí eu vou chamar de novo aqui para vocês verem as opções de configuração de imagem, que basicamente são essas que estão aparecendo ali agora. Ó. Eu tenho a opção aqui de... Acho que eu cliquei errado de novo por conta do negocinho de relevo. Ó. Eu posso botar o auto desligar, né, se eu quiser desligar a televisão. Tenho aqui a opção ó, de mais brilho, né, tá no mais escuro, eu posso colocar no escuro, normal, brilhante, muito brilhante, e vou voltar para o mais escuro. Não sei como é que isso afetou ali na câmera, mas enfim. Tem a proporção, tem um tipo de HDR, né, que tem o escuro, normal, brilhante. Ó, eu cliquei errado de novo por conta da falta de relevo aqui que tem no celular. Vamos botar no escuro novamente. Tem as opções de som e de fato muda, tá, pessoal? Tem o normal, tem o que prioriza a fala, o teatro, tem os graves, agudos, altos. Vou voltar aqui para música e de fato muda, tá? Eu testei, de fato muda ali a qualidade do áudio. Tem aqui a qualidade de imagem, que eu posso mexer em algumas coisas de forma mais específicas, como vocês estão vendo. Vamos voltar aqui. E tem a configuração de som. Basicamente é isso, tá? Nessa parte de configuração de imagem, se comparado das outras televisões, ela é um pouco mais simples e ela me dá basicamente o básico, tá? Ela não tem aquelas outras opções de calibrar nível disso, nível daquilo. Então, em relação a isso, de fato, ela é mais básica se comparado a outras televisões. Existem algumas outras coisas interessantes que eu queria pontuar aqui que eu achei bem legal. Uma coisa é o seguinte, pessoal, quando a gente está vendo televisão, obviamente o som sai pela televisão. Entretanto, tem um botão aqui, pessoal, que a gente clica e faz o som sair diretamente pelo celular e não pela televisão. E por que que isso é interessante? É interessante porque se eu estiver usando um fone de ouvido conectado no próprio celular, eu consigo ouvir no fone de ouvido que está no celular o som da televisão, e isso eu achei bem interessante. Acho que vale a pena pontuar que a gente testou com fone de ouvido Bluetooth. Com um fone de ouvido Bluetooth conectado no celular, tinha sim um pouco de atraso no áudio. Entretanto, quando a gente usava um fone de ouvido, aqueles que conectam via cabo, daí o áudio ficava perfeito. Acho que eu achei interessante, porque se tu tiver aí, sei lá, vendo de noite, não quer que o som saia na televisão, que tu tiver aqueles fones de ouvido para conectar no celular, tu consegue conectar no celular e ouvir tranquilamente. Eu achei essa parte bem legal. Existe uma outra coisa interessante, pessoal. A televisão aqui, no caso, ela não tem assim assistente de voz. Entretanto, quando eu baixo esse aplicativo, a televisão me dá algumas opções para eu fazer comandos de voz. Vou tentar fazer aqui, mandar ir pro Netflix, vendo ali La Casa de Papel, por exemplo. Vamos ver se vai funcionar. Vamos lá, apenas dessa vez. Assistir La Casa de Papel no Netflix. Ó, tá entrando aí no Netflix. Vamos ver se manda ali para La Casa de Papel certinho. Esperar carregar. Acho que vale a pena pontuar também, pessoal, que apesar dessa opção, ó, me mandou certinho. Não foi para a tela ali principal, né? Mas já tá aqui, ó, La Casa de Papel, para eu entrar para ver. Então funciona. Apesar disso, eu acho que vale a pena pontuar que esse sistema operacional, em termos de controle de voz, mesmo utilizando aqui o celular, ele é menos robusto comparado às outras televisões. Se eu pedir para a televisão, por exemplo, me dar a previsão do tempo, fazer alguma conta matemática, ou se eu pedir para a televisão contar uma piada para mim utilizando o comando de voz, ela não vai conseguir fazer essas coisas, tá? Então, em relação a comandos de voz, a televisão aqui, o sistema, no caso, também é um pouco menos robusto comparado às outras televisões, então vai mais para as coisas simples mesmo. Não sei se fora do Brasil é mais completo, até imagino que seja, mas pelo menos aqui no Brasil, essas outras coisinhas a mais, tipo previsão do tempo, me dá horário, essas coisas assim, pelo menos por enquanto não está funcionando aqui no Brasil. Mas qual é o veredito final, pessoal, em relação ao sistema operacional Roku TV? Será que vale a pena? Qual é os pontos positivos e negativos comparado às outras televisões? Eu pessoalmente gostei do sistema operacional, tá? É um sistema operacional simples e muito bem otimizado. O que que significa? Significa que todos os aplicativos que a gente testou funcionaram muito bem, de forma fluida, e quando eu digo fluida, não que seja super rápido, entretanto foi mais estável que os outros sistemas operacionais presentes em outras televisões de entrada. É aquilo que eu mencionei, às vezes eu estou clicando aqui na televisão, ó, tá me respondendo rápido, mas de vez em quando eu dou um clique, por algum motivo, algumas outras televisões, só para irritar, parece que demoram 5 segundos a mais para te responder.
pelo menos aqui esse tipo de coisa eu não enfrentei até o momento, e aplicativos como HBO e da Disney, que às vezes ficam um pouco mais lento ali no sistema Android TV, Google TV, pelo menos de acordo com a minha experiência, não senti essa mesma lentidão aqui. Então parece ser um sistema operacional super bem otimizado, essa parte eu achei legal, os recursos ali com o celular também funcionam muito bem, eu achei bem legal. Se fosse para dizer os pontos negativos em relação ao sistema operacional, de fato que ele é menos robusto e te dá menos opções se comparado às outras televisões. Android TV, por exemplo, ou o sistema que a LG ou a Samsung usam nas suas televisões, te dão mais opções. Por exemplo, tu vai mexer na configuração de imagem, os outros sistemas vão te dar mais opções. Se tu vai querer ter algum recurso extra, provavelmente vai estar disponível em outras televisões, talvez nesse sistema operacional não tenha disponível. Tem a parte do controle de voz, que funciona como eu mostrei, mas também é menos robusto. Então é um sistema que te dá menos opções se comparado aos outros sistemas presentes aqui no Brasil. Então talvez esse seja o ponto negativo se comparado às outras televisões, mas no contexto geral funciona muito bem, funciona de forma fluida, tem os principais serviços de streaming, é fácil de mexer, eu particularmente gostei e sim, eu me veria tranquilamente comprando uma televisão com esse sistema operacional. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. Se alguém aí tem uma televisão que utiliza esse sistema operacional, deixa aqui embaixo no campo de comentários o que você acha aí da sua experiência, com os pontos positivos e negativos. Se eu esqueci de comentar alguma coisa que você acha relevante, complementa o vídeo deixando um comentário aqui embaixo, para também ajudar outros usuários que possam estar na dúvida sobre esse sistema operacional. Como eu falei, particularmente eu gostei bastante de forma geral. E mais uma vez lembrando, se vocês estão procurando uma televisão, querem economizar dinheiro, aqui embaixo no canto da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Sempre que aparece uma promoção legal, a gente sempre avisa lá para vocês. Mas de forma geral é isso, valeu, falou e até a próxima!